enfim viver. Quando anoitece e o sol se esconde, não temo a noite de cruel dor. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Uma boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes, também aos nossos ouvintes da Rádio Serra FM, e também aqueles que nos acompanham através do nosso site. Que Deus possa abençoar a cada um. Lemos em Apocalipse capítulo 1, verso 4 até o verso 6. E pedimos a Deus que nos dê um bom tempo nesta noite, depois de uma maratona neste final de semana, encontro regional de pastores, ali no Pedregal. Estamos aqui para darmos continuidade ao trabalho, né? Como sempre, na hora certa, no momento certo, para dar continuidade àquilo que Deus colocou em nossas mãos. Lembrando que Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E que Deus possa abençoar a cada um dos nossos irmãos. Nós estamos reunidos aqui na Avenida Professor Francisco Bruno, quadra 3, lote 2, logo acima do supermercado Alto Giro, aqui em Corumbá de Goiás, né? É onde nós nos congregamos e temos os nossos cultos todas as quintas e aos domingos, tendo início às 18h30. E também comunicamos aos nossos ouvintes que este programa ele é apresentado por esta emissora de segunda a sexta, no horário de 20 a 20h30 horas, né? Nós apresentamos o nosso programa Fé para Vencer, já há uns anos que estamos transmitindo a palavra de Deus através desta emissora, né? Que tem abrido as portas para que nós preguemos a palavra de Deus. Nós vamos ao nosso primeiro hino, que diz, o nome do hino é Fala, Fala, Senhor, nesta hora, né? Se há um tempo, se há uma hora em que nós precisamos ouvir a voz de Deus, é nesta hora em que estamos vivendo. As irmãs Nara e Shirley, então, canta Fala, Fala, Senhor, nesta hora. Teu nome é eterno, que
e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Teu nome é eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Amém, graças a Deus. Deus continue abençoando as nossas irmãs que sempre estão aqui cooperando conosco nessa parte do louvor, da adoração. Bem, irmãos ouvintes, nós estamos iniciando um estudo muito bom dentro das Escrituras. Já há uns 2 cultos que nós estamos meditando neste livro de Apocalipse. Apocalipse quer dizer tirando o véu, né? E nós convidaríamos a todos os nossos ouvintes, irmãos, para participar conosco deste estudo que, com certeza, prolongará por muitos cultos, muitas reuniões, onde nós vamos estudar as 7 eras da igreja. E dentro do possível, nós vamos passando para os nossos ouvintes, através do rádio. E é muito bom que você tenha aí a sua Bíblia. Mas se você desejar estudar conosco, né, você pode escrever nos pedindo o livreto, um livro que contém as 7 eras da igreja, e nós vamos fazer o possível para enviar a você. Um estudo que foi dado por Deus, confirmado com sinais
pelo nosso profeta William Marion Branham, né? Que veio para revelar a palavra de Deus para os nossos corações. Então, tanto os irmãos como nossos ouvintes, é muito bom estudar as eras, porque tem muitas escrituras, né? É um livro embasado pela Bíblia Sagrada. Nós não pregamos nada de nós mesmos, mas pregamos aquilo que o sétimo anjo diz que nós pregássemos. Então, para quem deseja saber quem é Jesus, né? Conhecer Jesus, este compêndio, este livro das 7 eras da igreja é muito bom. Ele começa com a revelação de Jesus Cristo. Como diz o nosso profeta, muitos dizem que Apocalipse é a revelação de São João, né? Mas não é. Isto está errado. É a revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João, né? Ele revelando-se, desvelando ao apóstolo do amor. Então nós estamos aqui para mais um momento especial na presença de Deus e convidamos, né, aos nossos ouvintes a participar conosco. Pode também nos ligar no telefone 62 9675 0424. Nós estaremos atendendo você da melhor forma possível, né? Temos também o livreto de volta à palavra original, que esclarece como é o nosso batismo. O nosso batismo, ele é bíblico, ele é a palavra de Deus. Porque se você for procurar em toda a Bíblia, nunca houve uma pessoa sequer que foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses nomes são títulos, né? Você pode dizer, mas pastor, Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em São Mateus 28, verso 19. Mas eu vou dizer que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome. E o próprio Jesus disse, graças te dou, ó Pai, por ter revelado teu nome aos homens. Qual foi o nome que Jesus revelou? Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do Pai, esse é o nome do Filho, esse é o nome do Espírito Santo. Nós vamos ouvir mais um hino com a irmã Larissa e o irmão Juliano. Eles vão cantar Senhor, Senhor, e logo após estaremos ouvindo, enquanto eles cantam, o diácono faz o seu trabalho, né? E logo após estaremos ouvindo Somente Crer e vamos meditar na escritura que lemos em Apocalipse capítulo 1, verso 4 ao verso 6. Ouçamos mais este hino, Senhor, Senhor. Dia ao pôr do sol, vejo as bênçãos do Senhor e as estrelas que cintilam. É o amor de nosso Deus. O imenso azul
celeste é infindo em seu fulgor, mas não poderá jamais comparar ao teu amor, Senhor. Vem guiar. Entre as montanhas, cada dia cresce a flor. Vejo então o teu cuidado, teu amor e proteção, Senhor. Que o Senhor Jesus continue sendo louvado em nosso meio. É bom ouvir, né, essas pessoas cantar, louvar a Deus de uma forma muito natural, né? Muito natural, sem enfeite, sem forçar. E Deus agrada disso. Um abraço para a irmã Rosilene e família aí no Quebra-Linha. Deus abençoe. Sábado, se Deus permitir, estaremos juntos aí no Dois Irmãos para a inauguração do Tabernáculo da Fé aí na chácara da irmã Lourdes, né? Um abraço para esta família. Divulgue, né? Divulgue o nosso site. Até mesmo os irmãos aqui da igreja. Divulgue, convide as pessoas para ouvir, né? Assistir, e mesmo
Em horário que não temos culto, fica, né, irmão Rafael? O culto fica aí na página, né? Só você entrar, você estará assistindo os nossos cultos. Um abraço para a família da irmã Rosilene aí no Quebra-Linha. E mais alguém que estiver conosco através da internet, que é www.tabernaculodafé.corumbá.org. Deus possa abençoar a cada um. Os nossos ouvintes do rádio também, se desejar, é só conectar aí. Hoje é muito difícil alguém que não tenha a internet, né? Falta muita coisa, mas a internet não falta, né? Ela sempre está aí. Isso é bom, sabendo usar é muito bom. Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isto é o que a Bíblia diz. Que Deus possa abençoar a sua palavra e mais escuta e mais esta reunião no nome do Senhor Jesus. Na mensagem às eras da igreja, página 8, já no finalzinho da página, é onde lemos 1 Timóteo 3,16. E o nosso profeta continua meditando e citando a Bíblia. Por isso, é bom que todos estejam com a Bíblia, para que você possa acompanhar. Ele diz: isto é o que a Bíblia diz. Não diz nada acerca de uma primeira, ou segunda, ou terceira pessoa aqui. Diz que Deus foi manifestado em carne. Um Deus. Esse único Deus foi manifestado em carne. Isso deveria pôr fim à questão: Deus veio numa forma humana. Isso não fez dele um outro Deus. Ele era Deus, o mesmo Deus. Foi uma revelação então, e é uma revelação agora, um Deus. Vamos voltar na Bíblia e ver o que ele era no princípio, conforme a revelação que ele deu de si mesmo. O grande Jeová apareceu a Israel numa coluna de fogo. Como anjo do concerto, ele habitava naquela coluna de fogo e dirigia Israel diariamente. Nós temos aprendido. De noite era uma coluna de fogo, para que Israel pudesse caminhar em luz, ou sob a luz. Durante o dia, ela se transformava em uma nuvem, para que Israel não tivesse que enfrentar o escaldante sol dos exércitos. Tão bom, né? Me lembro quando trabalhava na roça, muitas vezes o sol muito quente, dava aqueles veranicos de sol escaldante. Os irmãos aqui, o irmão Enio, o irmão Juliano, que ainda trabalha, sabe disso, né? Era tão bom
quando vinha uma nuvem, né, Moena? Tão bom quando vem uma nuvem e protege a gente do sol, né? Você trabalha mais animado, mais encorajado. E isso acontecia ali com Israel, na sua longa caminhada de 40 anos pelo deserto. Veja bem que privilégio Israel tinha. De dia a nuvem, né? De noite a coluna de fogo. Agora, vem o nosso profeta e diz que aquela coluna de fogo era Cristo. A mesma coisa, a rocha que Moisés feriu no deserto, para que eles tivessem água, aquela rocha também era Cristo. Então, continuemos. O grande Jeová aparecia a Israel numa coluna de fogo. Como anjo do concerto, ele habitava naquela coluna de fogo e dirigia Israel diariamente. No tempo, ele anunciava a sua vinda com uma grande nuvem. Então, um dia ele foi manifestado em um corpo, nascido virginalmente, que foi preparado para ele. Veja bem, agora a coluna de fogo se transformando em um corpo humano. É o Deus se desvelando de várias formas, né? E Deus tem vários títulos: Pai, Filho, Espírito Santo, El Shaddai, Todo-Poderoso, Consolador, aquele que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas veja aqui que agora, então, um dia ele foi manifestado em um corpo nascido virginalmente, que foi preparado para ele. O Deus que habitava sobre as tendas de Israel, agora tomava sobre si uma tenda de carne e habitou como um homem entre os homens. Irmão Wando, isso é profundo demais, pensar assim, o Deus que habitava sobre as tendas de Israel. Quer dizer, aquele Deus que estava escondido de trás de pele de texugo, né? Ninguém nunca viu Deus. Mas Deus existe, Deus está aí, presente. Você não vê Deus, mas Deus está aí. Por que você não pode ver Deus? Porque Deus é espírito. Mas veja que quando ele se tornou homem, Jesus era homem. Por fora, aquela casca que todo mundo via era homem. Ele foi tentado em tudo que nós somos tentados. Só que dentro daquele homem existia outro homem, que é o homem da máquina, que é Deus. Nós lemos sempre nos cultos de oração, ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Moisés, quando foi tentado, caiu. Davi, quando foi tentado, caiu. Abraão, nosso pai na fé, quando foi tentado, caiu. Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu. José,
que representa a perfeição, teve seu arranhão. Mas quando o diabo foi tentar o Senhor Jesus no monte, depois dele ficar 40 dias, 40 noites sem comer, ele pensou que seria como foi com Moisés. Ele pensou que seria como foi com Davi e os demais. Mas nosso profeta diz que quando ele tentou ao Senhor Jesus, ele levou um choque de 12.000 volts. Ali não estava Moisés, ali não estava Davi, ali estava Deus encarnado. Por isso, quando o diabo citou a palavra, dizendo, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, porque ele estava com fome. Mas veja bem que a resposta dele foi, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então veja, o Deus que habitava entre as tendas de Israel, agora tomava sobre si uma tenda de carne e habitou como um homem entre homens. Mas ele era o mesmo Deus. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo, o corpo era Jesus. Vamos bem devagar aqui. O corpo era Jesus. Nele habitava toda a plenitude da divindade, corporalmente. Nada pode ser mais claro do que isso. Mistério, sim, mas verdade real não pode ser mais claro. Portanto, se ele não era 3 pessoas, então, ele não pode ser 3 agora. Um Deus. E este mesmo Deus se fez carne. Jesus diz, eu vim de Deus e vou voltar para Deus. São João 16, 27 e 28. Por isso é bom você ter a sua Bíblia. Isso é exatamente o que aconteceu. Ele desapareceu da terra através de sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Então Paulo encontrou-se com ele no caminho para Damasco. E ele falou a Paulo e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo diz, quem és, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus. Agora veja isso aqui, ó. Ele era uma coluna de fogo. Depois da ressurreição, ele voltou a ser coluna de fogo novamente. Ele apareceu lá na prisão, para Pedro. Que forma? Não foi uma pessoa. Mas Pedro viu uma coluna de fogo. Agora, Paulo encontra com ele, indo para Damasco, e veja que ele pergunta, quem és, Senhor? Jesus responde, disse, eu sou Jesus,
Ele era uma coluna de fogo, uma luz cegante. Ninguém pode resistir àquela luz. Paulo foi derrubado do cavalo, ele ficou cego. Você não dá conta de encarar o sol, uma manhã bem quente, quando o sol está bem quente, bem, como dizemos, né, bem arregalado. Você não consegue encarar o sol, e a Bíblia diz que ele é o sol da justiça. A pior coisa que existe é você viajar contra o sol, ou você andar contra a luz. É a coisa mais difícil. Você vai viajando. Quando você pega uma estrada que você tem que encarar o sol de frente, você tem que diminuir a marcha. O sol te cega. Mas que coisa maravilhosa é poder viajar a favor do sol, a favor da luz. Né? A favor da luz é a melhor coisa que existe. E a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. O batismo em nome do Senhor Jesus é luz para o nosso caminho, para a nossa salvação. Você vai andar contra esta luz? Não, é muito melhor você andar a favor desta luz. É muito melhor você pegar a sua Bíblia, pegar a palavra de Deus e começarmos a refletir conosco o que nós estamos pregando. Isto é maravilhoso. Veja bem, de volta a mesma forma que ele era antes que se revestisse de um tabernáculo de carne. Isso é exatamente como João viu isto. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Por isso, quando Tomé diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Nós conhecemos o Senhor, andamos com o Senhor. Mas, Senhor, mostra-nos o Pai, isso é o suficiente. Nós vamos deixar de interrogar, de perguntar as coisas. O que é que Jesus respondeu? Tomé, há tanto tempo estou convosco que você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Eu e o Pai somos um. Esse o fez conhecer. Note onde João diz que Jesus está. Ele está no seio do Pai. Lucas 2,11 diz, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele nasceu o Cristo e 8 dias mais tarde, quando foi circuncidado, ele foi chamado Jesus. Veja bem, gente. Lendo isso, a gente vai assim mais devagar para a gente entender. Ele nasceu Cristo.
Unção, né? Cristo é a unção. Mas quando ele foi circuncidado ao 8º dia, ele foi chamado Jesus. Quando seu filho nasce, ele não tem nome. Você recebe um bebê. Mas depois você vai ao cartório de registro, chega ali, aquele escrivão pergunta como chama o menino, ou a menina, né? Você não vai pôr nome, é bebê, é menina, é menino. Não, ele tem o nome, João, Maria, Pedro, né? André. Gente, isso é bonito demais, isso é maravilhoso. Ele foi chamado Jesus, assim como o anjo lhe tinha falado. Eu nasci em Umbrana. Quando nasci, eles me deram o nome de William. Então, gente, tem hora que a gente adianta. O que o irmão Brana vai falar, né? Ele era Cristo, mas lhe foi dado um nome aqui embaixo entre os homens. Aquele tabernáculo exterior que os homens podiam ver foi chamado Jesus, né? Aquilo que muitas vezes diz, isso é filho do carpinteiro. É o filho ilegítimo, né? Veja bem, aquele tabernáculo exterior que os homens podiam ver foi chamado Jesus. Ele era o Senhor da glória, o Todo-Poderoso manifestado em carne. Ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é tudo isso. Pai, Filho e Espírito Santo são apenas títulos. Eles não são nomes. É por isso que nós batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Pois esse é o nome, não título, é o nome desses títulos. Exatamente como você toma um bebê recém-nascido, que é um filho, e lhe põe um nome. Bebê é o que ele é. Filho é o título. Então você põe-lhe o nome, João Henrique Moreno. Você não batiza apenas em nome de Jesus. Há milhares de Jesuses no mundo e houve antes que Jesus nosso Salvador. Antes de Jesus nosso Salvador. Mas segura isso, que coisa maravilhosa. Mas há somente um deles nascido, o Cristo. Existem centenas de Jesus, eu conheço alguns, nome de Jesus, né? Mas há somente um deles nascido, Cristo, Senhor Jesus Cristo. As pessoas falam de Jesus ser o eterno Filho de Deus. Por isso, eu digo aos irmãos, é bom estudar estas eras da igreja. Quantos já não ouviram isso? Jesus, o eterno Filho de Deus. Ora, isso não é uma contradição? Quem já ouviu falar de um filho ser eterno? Filhos têm princípio, mas aquele que é eterno nunca teve princípio. Ele é o Deus eterno, Jeová, manifestado na carne.
aquele que os homens viram, aquele Jesus, levou o nome de Jesus, ele não era eterno. Eterno é o que estava dentro dele. Ele teve que morrer, ressuscitar. Agora, depois da ressurreição, aí sim ele se tornou eterno. No Evangelho de São João diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne e habitou entre nós? Ele era a verdadeira e fiel testemunha da palavra eterna do Pai. Ele era um profeta e podia dizer o que o Pai lhe ordenava dizer. Ele diz, meu Pai está em mim. Isso é o que Jesus, o tabernáculo, diz, meu Pai está em mim. Deus tem muitos títulos, justiça nossa e nossa paz, e sempre presente, e Pai, e Filho, e Espírito Santo, porém ele tem somente um nome humano, e esse nome é Jesus. Não fique confuso, porque ele tem 3 ofícios, ou tem uma manifestação tríplice. Agora isso aqui é bonito demais. Na terra, ele era profeta. Vontade de ficar repetindo, né? No céu, ele é sacerdote. E retornando à terra, ele é rei dos reis. Aleluia. Aquele que era, esse é Jesus o profeta. Aquele que é, esse é ele, o sumo sacerdote fazendo intercessão, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Você está dormindo, ele está intercedendo. Você está viajando, ele está intercedendo. Você está na sua casa, ele está intercedendo. Onde quer que nós colocamos a planta de nossos pés, ele está presente, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o sumo sacerdote. Ah, Deus. Um que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Que há de vir, esse é o Rei vindouro. Aí ele deixa de ser profeta, ele deixa de ser sacerdote e ele se torna rei. Rei com a sua rainha. Quem é a rainha do céu? É Maria? Ou quem é a rainha do céu? É a noiva do Senhor Jesus Cristo. É ela a rainha do céu. É a irmã que faz parte desta mensagem. É o irmão que faz parte desta mensagem, que faz parte desta rainha do céu. Esse é o Rei vindouro. Na terra ele era a palavra, o profeta. Moisés disse dele, o Senhor teu Deus te despertará um profeta como eu. E será que se não ouvirem as palavras desse profeta, eles serão extirpados de entre o povo.
Note estes fatos acerca de Jesus. Quer dizer, observe. Na terra ele era profeta, cordeiro e filho. Isso não o torna três. Veja bem, na terra ele era profeta, cordeiro e filho. Isso não o torna três. Estas eram apenas manifestações ou ofício de uma pessoa, Jesus. Como profeta, ele falava a palavra. Ele podia dizer para um Lázaro, depois de 4 dias de morto, já fedendo, como profeta ele podia dizer: Lázaro, sai para fora. Era Deus falando na boca dele. O irmão Branham diz: se ele tivesse falado morto, sai para fora, todos os mortos teriam ressuscitado. Mas ele disse: Lázaro, sai para fora. Como cordeiro, ele intercede, ele faz expiação por nós. João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apresentando a quem? Apresentando a Jesus Cristo. Como filho, ele está presente conosco. Agora, há uma porção da Escritura muito apreciada que os trinitarianos pensam provar seu ponto de vista de haver mais do que uma pessoa efetiva na Trindade. É Apocalipse 5, 6 ao 8. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havia sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheio de incenso, que são as orações dos santos. De fato, este versículo, se isolado, pareceria provar o ponto de vista deles. Nós não podemos isolar um versículo, né? E eles isolam São Mateus 28, 19 e fica só com aquilo. Mas nós não isolamos, nós temos Atos 2, 38, nós temos Atos 10, nós temos Atos 19, e nós temos muitas outras escrituras que nunca houve uma pessoa batizada na Bíblia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas todos que creram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Notem, eu disse, estes versículos isolados. Entretanto, leia Apocalipse 4, 2 e 3 e 9 e 11. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono.
e parecia semelhante à esmeralda. E quando os animais davam glória e honra e ação de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostaram-se diante do que estava sentado no trono e adorava o que vive para todo sempre. E lançava suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Note atentamente que no versículo 2 diz: não 2 ou 3. Assentado sobre o trono, mais assentado sobre o trono. No versículo 3 diz: não os que estava sentado. Era na aparência semelhante à pedra jaspe. No versículo 9 diz que os animais davam honra não aos, que estava sentado. No versículo 10 diz que os anciãos prostravam-se diante não dos que estava sentado. No versículo 11 diz que eles clamavam: digno és, Senhor, não senhores. Também no versículo 11 diz que este sobre o trono era o Criador, que é Jesus. João 1,3, que é Deus Espírito Jeová do Velho Testamento. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Então veja, meus irmãos, ouvintes, que nós estamos aqui para estudarmos a Bíblia. Estudarmos a palavra de Deus. Nós vamos encontrar muitas coisas que somente através da revelação do Espírito Santo nós podemos alcançar isso. E para isso tem que haver um interesse da igreja, o interesse de quem está nos ouvindo neste momento, de nos acompanhar usando a Bíblia, usando a palavra de Deus. Quem tem a mensagem, usando a mensagem. Porque aí você vai ser muito mais esclarecido, muito mais ajudado através da palavra de Deus. Então veja que é um estudo, não é uma pregação, mas é um estudo da palavra de Deus, estudo bíblico, né? Estamos tendo aqui um estudo bíblico da palavra de Deus. Então o nosso desejo é que o que lemos, o que meditamos nesta noite, possa ajudar a cada um dos nossos irmãos aqui presentes, possa ajudar a cada um dos nossos ouvintes, porque Paulo disse: eu não vos canso de dizer as mesmas coisas, porque isto é salvação para vós. Nós nunca podemos nos cansar de ler a Bíblia. Você não cansa de citar o Salmo 23, Salmo 91? Você não cansa? Não. Por quê? Assim é a Bíblia, se é a palavra de Deus, nós não podemos nos cansar de ler, de meditar nestas coisas, de estudar estas coisas, porque isto é salvação para nós. Isso é ajuda para cada um de nós, e nós já estamos chegando ao final de mais esta programação, né? Prometendo aos nossos ouvintes, se Deus permitir, estar com vocês no próximo domingo. Este mesmo horário, das 18h30 até as 19h40. É um período que nós temos para falar
da grande graça de Deus, da grande misericórdia de Deus, falando à igreja, e esta palavra, a igreja, sendo estendida aos nossos ouvintes, aquele que nos acompanha também através da internet, como a irmã Rosilene e sua família, lá no Quebra-Linha, a irmã Maria, um abraço para vocês. E assim vamos fazendo uma corrente, né? Levando a palavra de Deus cada dia, cada momento, levando a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Então que Deus possa abençoar os nossos ouvintes, Deus possa abençoar os nossos irmãos aqui presentes, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com cada um dos irmãos, curando, libertando, animando, encorajando em tudo que nós precisamos ser encorajados. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os nossos ouvintes, e até domingo, quem nos ouve através do rádio. Para a igreja, até quinta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez. E fica aí cantando novamente a irmã Shirley e a irmã Nara, Se Canto, Se Choro. Se canto, se choro, mas além de tudo isso, melhor é viver, né? Melhor é viver para que Deus abençoe os nossos ouvintes. Até domingo, se Deus nos permitir. Cante, irmãs, cante. Gente sorri, mas a vida é mais linda que o pôr do sol. Mesmo com lágrimas, o importante é conseguir viver. Se canto, se choro, meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. Tão escuro, palavras que às vezes ferem nosso coração, mas a vida é mais linda que o pôr do sol. Mesmo com lutas, cante a Jesus uma canção. Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão.
galardão. Ainda que eu esteja na prisão, como Paulo e Silas, vou louvar. Ainda que na cova com leões, o Senhor vitória me dará. Olhando para a imensidão azul, sem que ela se abra para eu passar, vou andar sobre o mar, segurando em suas mãos, jamais vou afundar. Sei que lutas virão em meio à provação, não vou mais murmurar. Olhando para o céu, de onde virá o meu socorro vem de Deus. Ainda que esteja cercado por todos os lados, o inimigo não poderá tocar em mim, pois do alto socorro vem, do alto socorro vem. O Deus que eu sirvo e creio vai mudar de uma vez hoje o meu cativeiro. Eu não vou mais olhar para os lados nem para trás, vou olhar para cima, somente para cima. Não há barreiras que possam me impedir. O Senhor cuida de mim. Vou olhar só para cima. Não há barreiras que possam me impedir. O Senhor cuida de mim. Vou olhar só para cima. Amém, né? Graças a Deus, mais um culto, mais um objetivo foi alcançado. Depois de um final de semana bem cansativo ali no Pedregal, cultos bem prolongado, mas podemos estar aqui com os irmãos nesta tarde, foi muito bom, né? Muito maravilhoso. Bom, Israel não está presente, ele está pescando, né? Descansando, está pescando, né? Coisa boa, né? Diz que quando está pescando, Deus não conta, né? Então é isso o motivo da ausência do irmão Israel, né? Está pescando. Provavelmente, final de semana, o próximo estará aqui conosco. Nós vamos já nos despedindo, né? Dizendo Deus abençoe para a família da irmã Rosilene, lá no Quebra-Linho, um abraço, até sábado, né? Se Deus permitir, estaremos aí no Dois Irmãos para a inauguração da igreja. Presença de alguns pastores, né? Pastor Mauro, pastor Júlio, pastor Elias, pastor
Niquelândia, pastor Osaí, né? É a nossa turminha aqui mesmo, né? E muitos irmãos, a gente estamos convidando aí de Anápolis, muitos desejam estar lá. E a igreja aqui do Corumbá, Cocalzinho, deve ir alguém, né? Com o pastor Júlio. E Campo Limpo também deve ir alguém. Vamos fazer uma festa lá no sábado, né? Iniciando às 3 horas, a primeira parte, das 3 às 5, das 5 às 6 o intervalo. Vamos fazer igual o pastor Adalto. Não, o pastor Adalto pegava direto, né? Ontem foi o dia todo, né? Ontem começou às 7h30, parou para o almoço, já era 1h. Quando foi 2 horas, a turma da mocidade já estava começando o trabalho e começou 2 da tarde, foi parar somente às 9 da noite, né? Ainda bem que ele é forte, né? Tem muita manteiga para queimar. Mas então, Deus abençoe os irmãos aqui que compareceu nesta noite e até quinta-feira, se Deus permitir, né? E para aqueles que vão até sábado lá e domingo estaremos aqui, se Deus permitir. Um abraço. Vão todos na paz do Senhor Jesus. Jamais vou me prostrar a outro Deus, nem sua glória vou tentar roubar. Mas quero em todo tempo, meu Jesus, a sombra da tua cruz estar. Eu venha ser